A gente queria que você contasse um pouco sobre a sua carreira, né? Uma breve apresentação da sua carreira. Olá, gente. Primeiro agradecer, né, à faculdade, a vocês, por trazer esse tema tão importante para nós mulheres, né, em especial as mulheres negras desse país, né? E estando na Bahia, a gente precisa realmente cada vez mais que possa vir, né, trabalhos como esse que possa divulgar e visibilizar a mulher no futebol. Eu, na verdade, comecei a praticar o futebol diante de uma situação, né? Eu sou a filha mais nova de uma família de 5 homens, né? E eu costumo sempre dizer que a minha ida para o futebol é porque eu perdi esse jogo. Eu acho que foi o único jogo que eu gostei de perder. Porque eu tinha 5 homens na família, 5 irmãos, e só eu e mais uma irmã mais velha. E foi difícil convencer eles, os 5, a brincar de boneca comigo, mas eles me convenceram a jogar futebol. Então eu adorei perder só esse jogo. Então eu comecei jogando, né, no meio dos meninos, na rua mesmo, até porque os lugares que eu sempre morei tinham poucas meninas. E as meninas não eram da minha idade. Isso influenciou também. Mas assim, não é fácil você ter uma vaga dentro de um time feminino, masculino, como eu. Então eu tinha que usar de todas as estratégias possíveis, treinar escondido. Comecei, na verdade, como gandula. Eu costumo dizer que eu comecei a jogar futebol como gandula e depois eu fiz a prática do atletismo, né? Primeiro como gandula, porque eu ficava na beira do campo esperando uma vaga. Essa bola caía lá e eu ia correndo, aí voltava fazendo pontinho, né? Todo mostrando todas as habilidades de uma jogadora. E comecei a entrar no time, assim, ia beber água e eu entrava, né? E eu ficava meio brava, porque os caras bebiam água muito rápido, né? Então não dava às vezes de eu pegar na bola. Isso, mas teve um dia que um faltou lá, então foi o dia que você tem que dar tudo de si, né? Chegou minha hora de brigar e eu costumo dizer que se tivesse que bater a cabeça na trave, eu batia. E foi dali que eu comecei a ter esse espaço no meio dos meninos, né? Mas foi com muita luta. Mas diante desse momento lá atrás, eu ainda com 12 anos, eu vivenciei a proibição do futebol feminino, né? Então, em 1964, existia uma lei, e eu não entendia essa lei, né? Até porque na cidade de Camaçari que eu moro, as notícias, a gente só tinha um trem que saía de manhã e um trem que voltava à noite, vindo de Salvador. Os ônibus era só para rico, tinha 2, mas era só para rico. Eu não me enquadrava nisso. Então, as notícias não chegavam. Celular, nem pensar, né? Então, tinha essa proibição chegou, eu não entendia muito e eu era proibida de jogar futebol, né? Então eu tinha polícia que vinha atrás de mim na hora que eu estava jogando bola, né? Então eu tive que usar de todas as estratégias para fugir da polícia, né? Eu tinha que fugir da polícia e da família, né? Porque minha mãe não queria que eu jogasse futebol, né? Que futebol era coisa para homem. A gente enfrentou. Total. Era. Não podia, né? E existia uma lei que proibia, né? Então isso contribuiu até para o atraso, né, do futebol feminino hoje, mas enfim, foi uma luta muito grande. A gente teve que usar de todas as estratégias possíveis. Talvez hoje eu sou me considero uma treinadora extremamente estrategista por conta de toda a vivência lá atrás que eu tive que fazer para jogar futebol. Então eu vendia geladinho, eu vendia ferro velho, lata para ganhar o dinheiro para poder pagar os meninos para me avisar quando a polícia chegasse. Eu tinha que correr. Por isso que eu digo que eu comecei com atletismo, porque eu corria muito da polícia, né? E aí houve uma época que eles estavam me pegando demais e aí eu falei, fazer uma cova aqui dentro desse mato, vou cobrir e na hora que eles vierem me dão um sinal e vou me esconder. Então era meu esconderijo, né? Na verdade, como eu pensava, né? E penso até hoje. Eu morria cada dia, mas a gente precisa ser forte para renascer todos os dias, né? Exatamente. E aí, após isso, eu tentei fazer um time de futebol, de campo, não consegui. Eu tinha uma lista de 32 meninas, no outro dia só apareceu 5. No dia do treino só apareceu 3, porque os pais não deixaram. E aí eu terminei fazendo um time misto de futsal. Não era nem falta de interesse, né? Mas não, era proibição mesmo dos pais. Era muito sério aquela época. É uma época realmente muito dura e cruel, né? Eu sempre falo que a sociedade foi cruel com as mulheres que praticavam futebol feminino, né? Mas a gente foi seguindo, né? Com essas estratégias, com essa luta, até eu conseguir fazer um teste num time do Ipiranga na época, né? Em Salvador, isso já na década de
de 80, né? E aí joguei por muito tempo no Ipiranga, não era o Ipiranga oficial, porque a gente não treinava lá na sede do Ipiranga, mas a gente nessa luta de ir para os lugares, ser proibidas de entrarem, né? E aí foi uma outra situação que a gente teve que viver, que eu tive que viver, né? Que não era só a questão da lei que proibia, existia a questão do racismo, né? Então a gente marcava alguns jogos em alguns clubes de nomes de Salvador, mas a gente não podia entrar porque a gente era negra, né? Até hoje tem, né? Não Exatamente. só no futebol feminino, mas no futebol masculino a gente vê Vinícius Júnior, por exemplo. A gente vê isso e é importante estar se colocando, porque isso já acontece há anos, né? Não é de há hoje, muito tempo. Não é recentemente, é de hoje, né? É muito tempo, então assim, a gente percebe que isso não é dinheiro, né? E que o que mais dói é exatamente isso, né? Porque Vini é um cara que tem um poder aquisitivo, né? Do qual eu não tinha e nem tenho até hoje. Então você imagine se ele sofre. O racismo, imagine naquela época, né? Não vai jogar, não entra por aqui, você não pode descer elevador, né? Tem que ser no elevador. Muito mais restrito as coisas. Muito mais restrita, né? Mas o que vale é justamente a persistência, né? É resistir a tudo isso, né? E não é fácil resistir a tudo isso. É claro que quando a gente fala de futebol feminino, primeiro a gente precisa pensar no futebol feminino lá atrás, que era tudo feito com amor, né? A gente pode trazer aqui para vocês, por exemplo, que eu hoje faço parte também da curadoria do Museu do Futebol em São Paulo, e estamos trazendo, depois de 15 anos de fundação do Museu do Futebol, a gente não tinha 1% falando sobre futebol feminino. E hoje, com a minha chegada e com a condição de falar sobre futebol de mulheres nesse país, a gente está conseguindo, inclusive, dizer a eles que existiu uma seleção experimental em 88, né? Coisa que ninguém sabe, né? A primeira jornalista de 88 que nós tivemos, era estagiária ainda, foi o que nós tivemos na China, né? E a gente não tinha essa relação de atletas, a gente não tem esse dado oficial, nem pela própria CBF. Como eu posso dizer, é questão mais da visibilidade mesmo, né? Futebol masculino a gente tem todos os registros, né? Futebol masculino. Já no futebol feminino a gente não tem tanto registro, não tem tanta visibilidade, né? Como hoje em dia tem mais visibilidade, que antigamente não tinha quase nenhuma, né? Por isso que fica a falta de interesse também das pessoas em geral sobre o futebol feminino também. Hoje em dia a gente quer saber mais sobre o futebol masculino do que o futebol feminino. Ainda tem muito disso ainda. É verdade. O futebol masculino, ele é um produto, né, rentável. Então isso a gente está falando em economia, em tudo. O futebol feminino precisa ser encarado dessa forma, né? Então nos dias de hoje, eu costumo dizer que dando passos bem lentos, mas a gente já começou a pensar no futebol feminino como um produto, né? E a partir do momento que a gente pensa nele como produto, a gente começa a ter as evoluções, mesmo tardia, mas a gente vê as evoluções, né? E até em agosto, eu acho, se não me engano, julho, vai ter a Copa do Mundo também, né? Exatamente. Que muita gente não sabe que quando é Copa masculina, o pessoal todo se empolga, mas quando é feminino, o pessoal meio que perde o interesse. Desvaloriza, né? Na verdade, eu espero que dê folga, né? Nas empresas. Igual que pare, pelo menos, nos jogos, né? A mesma importância. A mesma importância, né? Até porque o Brasil já é um dos candidatos a trazer a Copa do Mundo 2027, né? Então, a gente está vendo muitos movimentos hoje no Brasil por conta dessa indicação que o Brasil solicitou, né? Então, a gente espera que realmente as coisas comece a transformar, né? Mas só espero que o país comece a valorizar, pelo menos nos jogos do Brasil, que coloque a bandeira do Brasil e diga, vou assistir as meninas jogarem, né? A gente vê isso também, Dilma, nos próprios canais, né, de esporte. Muitos canais hoje em dia ainda não transmitem o futebol feminino, né? Por exemplo, o Casemiro, o youtuber, vai transmitir pelo YouTube dele a Copa do Mundo Feminina, né? O jogo da seleção brasileira. De certa forma, já está entrando mais ali a visibilidade, né? Já está mostrando mais o futebol feminino, transmissão de jogos, a Globo também vai transmitir também. Ou seja, é muito importante que essas grandes emissoras, né, transmitam para dar mais visibilidade às meninas, né? A gente precisa que principalmente as TVs abertas possam estar transmitindo, né? E a gente precisa também que Casemiro tenha vários, né? Que façam isso, né? A gente precisa que outros façam também, né? Porque é igual quando a gente fala da violência da mulher, né? Quando a gente fala na violência da mulher, a gente quer fazer reunião com as mulheres, né?
a gente precisa fazer reunião com os homens, né? Com certeza. E nesse caso do futebol feminino, a gente precisa fazer reunião com quem tem o poder, né? Se é a mulher ou o homem, mas a gente precisa ter. E para desvantagem das mulheres, hoje quem está no poder e quem tem cargos, né, predominantemente de poder e de autonomia são os homens, né? Então a gente precisa que eles tenham consciência e a boa vontade. Eu sempre costumo dizer que a gente tem alguns segmentos que, se a gente tiver boa vontade, né, e ter um olhar diferente para as mulheres que praticam o futebol feminino nesse país, a gente tende a melhorar, né? Minha querida Dilma, o que a motivou a se tornar uma treinadora e formadora de atletas? Na verdade, foi por conta de toda a dificuldade que eu tive como atleta, né? Como mulher atleta, tive alguns atletas do sexo masculino também, homens, que tinham essa dificuldade de chegar até um clube, de estar preparado tanto fisicamente como tecnicamente e emocionalmente, né? Então hoje a gente consegue, algum tempo atrás, a gente consegue ter no nosso projeto, que é um projeto social também, do Camaçari F7, Arena 2 de Julho, de fazer isso, né? De cuidar da cabeça do atleta, de preparar ele, né? Enquanto atleta, e dizer a eles que eles não podem só ter foco, né? Porque o foco, você sai do foco a hora que você quiser. Você precisa ter disciplina. Eu acredito muito na disciplina. Então essa vivência que eu tive, toda essa experiência me fez também não sair do meio. Eu tive uma lesão, né? Na verdade eu tive várias lesões de joelho, e é como eu sempre digo assim, eu não era um Ronaldo Fenômeno que teve uma assistência médica que pudesse me deixar bem com o joelho. Então eu tive 5 cirurgias no joelho. Cirurgia no joelho é pior. E isso tudo desgasta muito, né? Atleta, como dizem, atleta não volta 100% como era não antes. volta, não volta. A gente vê Ganso, por exemplo, em 2010. Ganso era um dos melhores jogadores do Brasil, se não fosse o melhor naquele momento. Sim. E depois da lesão que ele teve no joelho, ele infelizmente não jogou mais o mesmo. É muito difícil mesmo, e eu senti isso na pele, né? Então a minha última participação como atleta foi em 96, né? Usando a possibilidade de na época eu estar com um time disputando um campeonato brasileiro e que a gente teria a convocação da seleção, e eu imaginava que a gente tinha, como teve, algumas atletas da Bahia nas Olimpíadas de 96, e eu já não tinha mais essa condição, né? Meu sonho sempre foi ser e ouvir o hino nacional. Era tão simples para alguns, né? Mas o meu sonho era ouvir o hino nacional, né, de estar lá ouvindo o hino nacional, as pessoas, né, assistindo, e eu não tive isso como atleta, por conta da proibição e toda a história que a gente acabou de conversar. Mas foi uma realização para mim como treinadora, eu ouvi o hino nacional, né, em outro país, inclusive. Então a gente fica feliz e sempre emociona a gente, né? Qual o caminho que uma menina precisa percorrer hoje em dia para se tornar uma jogadora de futebol, tanto no futsal quanto no campo, né? Eu acredito muito na disciplina. Ela precisa primeiro gostar do que está fazendo, lógico. Ela precisa estar entrando, não em pensar em, como todos os jogadores, né? Pensar em ser alguém porque precisa sustentar sua família. Porque você foge, né, do seu foco inicial e da sua disciplina. Você precisa continuar feliz e alegre. Hoje a gente tem jogadores robô, né? Ele entra para fazer aquilo que o treinador diz, o treinador manda, e na hora que precisa de uma criatividade dele, ele não consegue fazer. Então hoje a gente tenta buscar, a gente não está pedindo nenhum jogador aqui que ele seja amável, bonitinho, não é isso que a gente está falando. A gente está falando de equilíbrio. Então eu acho que a menina, eu acredito que tanto a menina como o menino, o aluno, o atleta, que tem muita diferença, ele precisa justamente ter esse equilíbrio. E para ter esse equilíbrio, ele precisa que a família esteja apoiando que ele estude. Sem conhecimento a gente não vai a lugar nenhum, porque hoje a gente tem as faculdades oferecendo o esporte dentro, dando bolsa, né? Eu sou muito feliz hoje de não ter mais um time feminino fazendo a prática do futsal, porque 90% das nossas atletas estão na faculdade jogando pelas faculdades. Então eu prefiro retirar o nosso projeto das competições, mas que elas tenham um futuro. Então esse futuro delas é que nos traz hoje esse retorno. Hoje nós temos fisioterapeutas, médicas, uma equipe muito preparada para ajudar elas, exatamente. Entendeu? Mas eu acho que é por aí, sabe? Eu acho que a primeira coisa é o apoio dos pais, né?
Hoje a gente tem um pouco mais de apoio dos pais, porque hoje o pai e a mãe tá levando, mas a gente precisa só entender se tá levando, porque quer a filha jogando futebol ou ver nessa filha um sustento. Porque hoje a maioria das meninas estão saindo do país para jogar lá fora, né? Que é preciso ter esse cuidado. A CBF, a gente espera hoje que tem uma frente de trabalho hoje que foi constituída, né? Nós temos hoje no Ministério Público, no Ministério dos Esportes, hoje um setor para tratar do futebol feminino e temos representantes. É claro que alguns me representam, né? E eu fico muito feliz de ter algumas dessas pessoas, como a Silvana, a professora Silvana, né? A nossa Cristiane, que está lá também, que nos representa e a gente espera que a gente consiga, né? Já que eu faço parte de um grupo de mulheres do futebol feminino e a gente sempre está conversando, reuniões virtuais com a Tafarel, que mora nos Estados Unidos, outros atletas, para que a gente traga essas opiniões e sugestões para que o futebol feminino realmente tenha os avanços que a gente merece. Né? Esse caminho, ele é muito, como eu posso dizer, muito diferente de um menino, da menina. É mais complicado ela chegar a atingir um profissional do que um menino hoje em dia? Hoje sim, porque assim, no Brasil são raros, eu acho que eu posso contar de dedos e talvez minha mão esquerda não conte quantos clubes, mas são poucos clubes que trabalham com base. Eu acredito muito que o trabalho de base é que faz a diferença quando você chega na seleção principal. Então nós temos muitas meninas de qualidade, né, que poderiam, se tivessem uma base nos clubes para orientação, como tem hoje masculino. Hoje masculino você tem sub-11, você tem sub-13, sub-15 fazendo esse trabalho. Então hoje para a gente conseguir botar uma menina no sub-15 é mais difícil. É mais difícil. A gente teve a Emily, né, que hoje joga no São Paulo, ela tem 18 anos hoje, mas precisou vir para nossa mão com 11 anos. Né? Aos 14 a gente levou para o clube, ela foi aprovada, pegou seleção brasileira sub-15, sub-17 e conseguiu sair da Bahia para jogar hoje no São Paulo. Mas é 1 em 1000, né? A gente não tem, muito difícil. E a gente também vai fazer uma entrevista também com Yane, que hoje joga na Ferroviária de São Paulo, e ela fez base aqui no Vitória também. Que bom, que bom. Que é goleira. A Ferroviária tem um trabalho, as pessoas que passaram e que estão hoje dentro da Ferroviária são pessoas que sabem a dificuldade porque vivenciaram o futebol feminino lá atrás. Então todos aqueles que conseguiram vivenciar insistem nessa questão de base para o futebol feminino do Brasil. Muito bom. A gente queria saber um pouquinho das medalhas que a senhora trouxe. Essas medalhas têm um significado extremamente importante, porque foi sonho realizado, né? Eu consegui ouvir o hino nacional através dessas medalhas, né? Então eu fui 3 vezes campeão da Copa das Américas, né? Copa América aqui no Brasil, uma na Argentina, uma no Rio de Janeiro, uma em Porto Alegre, então tricampeão da Copa América. Fui campeã da Copa das Nações na Espanha, é uma medalha também muito importante, né? E fui vice-campeã mundial, mas a cereja do bolo, na verdade, é essa medalha que eu fui campeã mundial na Itália e que nos trouxe toda a honra, né, de estar fazendo um jogo contra a Rússia, um jogo bem difícil, porque no futebol 7 é um pouco diferente do futebol de campo, tanto masculino como feminino, no sentido de escolas a nível de países, né? A gente tem a Rússia, o México e o Peru, que são escolas realmente fortes, bem fortes, né? E que estão bem avançadas no futebol 7. E a gente conseguir, dentro dessas medalhas, ganhar dessas equipes de uma honra muito grande, né? E por conta de todos esses títulos, mesmo com todo o preconceito que enfrentamos como mulher, o ano passado esse ano eu recebi, né, o prêmio referente ao ano passado, 2002, como a melhor treinadora do mundo. E a gente viver isso como mulher, morando em Camaçari, morando no Nordeste, né, é realmente um sonho realizado, e a gente sabe da dificuldade que é você ser treinadora da seleção e você escolher morar e viver em Camaçari,
né, e não está lá, porque geralmente o que a gente tem tanto no masculino como no feminino é, para ser alguém, você precisa sair da sua cidade, você precisa sair do seu estado e ir para os grandes centros. E eu escolhi o inverso, né? Claro que talvez ninguém é tão louco igual a mim, né? Que teve que esperar mais de 50 anos para poder conseguir isso. Mas eu acho que o que fica é justamente essa ponta de esperança, né? De que é possível. É possível você conquistar. Se você não colocar esse tempo, né? Porque tudo na vida tem um tempo, né? Mas eu não coloquei esse tempo. Eu quis dizer para as meninas e para outros que é possível, sim, a gente ser campeão do mundo, a gente levar a nossa bandeira lá. Muito importante vivenciar algumas dificuldades, porque em todo esse tempo eu já não imaginava, as pessoas ainda falam assim, pô, Dilma, a gente não lhe encontrou no dia que saiu a notícia, né? Eu falei, mas eu pensava que isso não ia acontecer. Porque eu fui campeão do mundo, eu não ganhei como o melhor do mundo, fiquei entre os 3. Eu fui 3 vezes campeão da América, todos esses títulos, e era sempre um homem que ganhava. Né? Como é que você imagina que isso vai chegar? É paciência, né? É disciplina, é continuar trabalhando, não é fácil. Falando assim, parece que a gente não chora, parece que a gente não sente, a gente chora pra caralho. Sente, a gente chora sim, a gente é ser humano, a gente toma um remedinho de calmante para não dar voadora, porque isso existe no futebol, né? A gente aceita, não tirando da sua essência, porque quando eu fiz uma escolha de ser treinadora e morar e viver em Camaçari, eu abri mão de ter um auxiliar técnico, de ter um médico escolhido por mim, de ter um fisioterapeuta, de ter toda a equipe, né? Mas eu escolhi dessa forma. Pedi desculpa à minha equipe, né? Antes eu tive uma conversa com e eu preciso registrar, que eu não posso esquecer de Fábio e Meire, que são 2 pessoas que sempre me acompanharam, mas eles entendem que era necessário fazer isso para que a gente deixasse esse legado de que é possível ter esperança, que é possível trabalhar, que é possível chorar, mas depois a gente sorri. A senhora saiu também com inspiração para a própria suas atletas, né? Para a formação de seus atletas. Perfeito, eu acredito. Inspiração para a menina sempre continuar no caminho certo, no caminho que a senhora percorreu até o mais alto nível possível, né? Tanto como jogadora como treinadora. Eu acredito muito, muito de que a gente precisa estar com nossas palavras, sempre seguindo as nossas ações. E eu, como educadora e professora, eu procuro sempre não deixar isso de lado e sempre preservar essa questão da essência, de que a gente precisa falar, né, de uma maneira que a gente possa cumprir aquilo que fala. Então, hoje a gente sente a nossa importância dentro do futebol feminino, né, mas a gente precisa continuar lutando. Porque todo dia a gente tem que matar um leão quem trabalha com futebol feminino. Como a gente já falou, a falta de visibilidade no futebol feminino, né, ela afeta muito. Agora a gente queria saber como que ela afeta na formação das suas atletas, na verdade. Não, o impacto é enorme. Tanto que hoje, nossas atletas, no nosso projeto que é social, a gente tem a escolinha de futebol feminino, mas a gente tem o projeto de base. Né? Esse projeto de base a gente faz avaliação com meninas entre 12 e 13 anos até 17. Se ela tiver já uma noção, se a gente sentir que ela pode, ela vai estar ficando, é como se fosse aquela, né? Infelizmente a gente tem que ter essa coisa de escolhas, né? A gente pega essa menina, a gente vai fazer um trabalho, ela não paga, né, no projeto, ela tem a chuteira, ela tem... É mais para ver se ela tem uma noção de posicionamento. Exatamente. É toda a questão técnica, né? De saber, de estar no celular pesquisando o que é esquema tático, o que é sistema, o que é um padrão de jogo, porque eu aprendi na minha vida de que a gente, para entender, a gente precisa contextualizar. Então a gente tem esse trabalho lá, o que é um esquema tático, o que é um sistema, um padrão de jogo, o que é essa coisa de, né, linha baixa, linha alta, toda essa estrutura técnica, e quando ela for pro clube, o cara não vai ensinar. Formação. Nem no masculino, nem no feminino. O cara vai chegar lá e dizer assim, pegue uma diagonal e vá, você joga de quê? Então sai aqui, então, né? Como tem hoje em dia, né, a ponta esquerda pro lateral. Hoje em dia muito time não joga com ponta esquerda, por exemplo. Vou falar do Barcelona. O Barcelona hoje em dia não joga com ponta esquerda.
Dois pontos esquerdos do Barcelona são bancos. Isso aí, o lateral esquerdo do Barcelona faz a ponta toda. Já tem que ter uma noção de como o treinador quer. Já tem que chegar sabendo, basicamente, né? Com certeza. A gente hoje o Barcelona joga com alas, né? Porque os laterais, na verdade, são ofensivos demais, né? Mas, assim, para se jogar dessa forma é preciso ter esse elenco que tem ele, né? Também, né? Então, hoje, assim, voltando aqui para a Real, ele precisa saber o que um ponta faz, mas ele precisa saber o que um ala faz. E muito disso a gente percebe nessa minha vivência com o masculino, principalmente, porque o jogador ele chega dizendo que ele é lateral direito e eu faço uma pergunta para ele que ele não consegue falar, muitas vezes. Porque eu pergunto, aonde é que você gosta de jogar? Porque muitas vezes o atleta ele gosta de jogar numa posição, mas ele rende em outra. Então, eu já tive vários problemas com o atleta do masculino, porque a cultura do futebol masculino é completamente diferente, né? O masculino vem para falar com a mulher, ele vem para ensinar a mulher. E eu, como treinadora, tive essa dificuldade, né? Então, a gente já conseguiu dizer e fazer com que o jogador, ele gosta muito de jogar, mas ele rendeu em outro lugar. E conseguir chegar a clubes jogando em outra posição. Então, eu sou volante. Eu falei, você é volante de contenção ou volante de saída? Sou um volante de saída. E, de repente, hoje ele está num time profissional. Eu vou reservar o nome dele, mas ele quando ele me vê, ele fala isso sempre. Ele hoje é ala direita de um time profissional da primeira divisão, né? Então, assim, eu estou certa? Não. É análise de uma equipe, de um grupo que está vendo, né? Porque a gente faz lá o quê? A gente faz todo o trabalho, toda a análise, mas a gente tem jogos avaliativos. Eu digo, ali ele gosta de jogar. A gente vai fazer um outro, paciência. A gente vai fazer um outro, a gente vai botar onde ele rende, né? Aí, às vezes, o pai chega, mas ele estava me falando que o professor botou ele numa posição que não é a dele, por isso que ele não rendeu. Ele não imaginou que naquela posição ele acha que não rendeu. Mas o cara que está lá, observador... Porque geralmente quando a gente faz essas avaliações, a gente pega um avaliador para 5 atletas. Então ele vai avaliar lá o chute, todo e o posicionamento dele. Então é interessante porque é um trabalho árduo. E que hoje, assim, foi um sonho, né? Eu não bebo, eu não fumo, mas é como se falasse a língua dos boleiros, é uma cachaça que a gente não deixa, mas que é importantíssimo a gente fazer esse tipo de trabalho, né, no nosso projeto, porque... São raros os projetos sociais ou até clubes que fazem isso, né? Uma coisa porque o clube já chega, o atleta chega quase pronto, né? Ele vai melhorar a sua questão física, a sua questão de alimentação, todo esse processo que a gente realmente não tem essa condição de fazer, né? Mas é bem por aí. A dificuldade é muito grande. Na sua opinião, quais que são as possíveis soluções assim para o futebol feminino aumentar uma maior visibilidade? Primeiro é encarar o futebol feminino como um produto. Ele precisa ser encarado como um produto, senão a gente não sai da mesmice. Eu acho que uma das coisas mais importantes é os clubes entenderem que a gente não pode queimar etapas. A gente precisa ter base. Se o masculino tem base, aí, a Dilma tá de mimimi, não tá vendo que isso não... isso aí é um sonho irreal. Eu sempre costumo dizer que o meu sonho caro e o meu sonho barato, ele custa 50 centavos. Então, eu sonho alto. Eu sonho que os clubes profissionais não precisem mais de ter uma lei que exija dele ter um time profissional, ter um time feminino. Porque o que causa isso? Então, se ele vai para a Libertadores, se ele vai para a primeira divisão, que agora, esse ano, se eu não me engano, que a segunda divisão vai precisar também ter. Mas se ele vai, o que é que ele faz? Ele pega o projeto social, que muitas vezes as meninas não estão preparadas para isso, né? E a gente tem prova disso. O Ceará entrou agora e ele perdeu todos os jogos. E muitos jogos de goleada também. Goleada. Precisou cair uma administração para vir uma outra, para perceber o que estava errado. Estava equivocado. Então, isso tem que ser essa percepção antes. Porque muitas daquelas meninas que passaram na televisão, que tomaram 14-0, elas vão deixar de jogar. Porque elas vão ficar com o psicológico abalado. Super abalado. Se a gente tem uma criança masculino com essa possibilidade, porque quando você pega um atleta sub-11, que bota ele no sub-15, que ele não joga nada, ele acha que ele não joga mais nada. Alguns atletas chegam lá atletas que ele é sub-11,
E aí é porque jogou, ele chorou, saiu do jogo. Sim, mas ele estava jogando em que categoria? Ah, ele estava na sub-14. Ele tem 11 anos. Aí ele acha que não vai conseguir. Ele tem 11 anos, pai. E aí você tem que ter uma psicopedagoga, que não é todo projeto que tem. E nem toda mãe tem condição de levar seu filho para fazer um trabalho com a psicóloga, porque eu acho que isso é essencial. Hoje a gente precisa entender que a função e a profissão de psicólogos é extremamente necessária. Porque eu já perdi jogo porque eu tinha atleta que não tinha condições psicológicas, né? Então hoje eu tive que fazer cursos na área, não sou profissional na área, não, mas assim, todo o nosso trabalho é voltado com a questão psicológica. E às vezes até a pressa da família, né? Porque você tem que jogar nos é um conjunto muito grande, né? Jogar no sub-15, ela jogar no sub-16. Sabe? Querer queimar etapas também, isso prejudica muito na formação do próprio garoto ou da garota, né? Um detalhe que eu queria te passar é assim, você já imaginou quase todas as federações, nas várias modalidades, eles trabalham com número ímpar. Sub-11, então, né? Você tem sub-7, sub-9, sub-11 e sub-15. Vamos tratar só desse. Aonde fica o menino de 8 anos? Ele vai jogar no 9. No 9 ele não vai ser titular. Mas ele foi titular e o melhor jogador no 7. Entendeu? Então hoje eu estou trazendo essa realidade há algum tempo para Camaçari, tentando falar com as instituições, as entidades que fazem esse tipo de competição de base, que usam o número par. Né? Agora mesmo a gente está junto à gestão e à Secretaria de Esporte fazendo um sub-6 e um sub-8. Porque o menino de 6 ele não tem condições ainda de jogar no sub-7. E nem o menino de 8 tem condições de jogar no sub-9. Então a gente precisa ter esse cuidado. É esse olhar, né? Esse olhar de educador. Né? Porque o que a gente tem é treinador. É um treinador de que tem o imediato, o resultado imediato. Eu sei o que é isso. Porque fui treinadora de equipes profissionais, masculino, e eu tinha que ganhar. Porque o que está em jogo ali é resultado. Né? Então eu sei o que é isso. Eu não estou perpassando de que o treinador ele precisa ganhar o dinheiro dele, ele não precisa se preocupar, mas as instituições precisam ter essa preocupação. Né? Porque são essas etapas queimadas que fazem muitos atletas desistirem, tanto no masculino e no feminino. E não render, né? Como você falou, um menino de 8 anos não tem condições de jogar no 9. Aí você bota, às vezes, o menino melhor do sub-8, quando vai pro sub-9, não é a mesma. Não rende muito, né? Além de todo o processo, né? Porque a gente tem um processo muito grande de coisas sociais, inclusive, né? A gente não pode esconder aqui num bate-papo como esse, maravilhoso, e está trazendo visibilidade para o futebol feminino, de que existe, né? A questão do assédio, de todo esse processo no masculino e no feminino. Então, isso, imagine, tecnicamente já acontece todo esse processo, imagine esse lado, né? Cruel, né, do jogador e da jogadora, né? Então é complicado realmente. Como você enxerga o cenário atual do futebol feminino no Brasil? Na sua opinião, houve uma grande mudança, uma grande evolução? Eu costumo reafirmar e afirmar de que eu faço uma analogia sempre quando falo do futebol feminino atual. Eu considere uma pessoa que tem um sonho da casa própria, né? E para um trabalhador sonhar com casa própria, quer dizer que ele tem muitos boletos a pagar. Né? Então eu costumo dizer que o futebol feminino está nesse estágio. O Brasil deve muito às mulheres. O Brasil foi muito cruel ao futebol feminino. E hoje, o Brasil já pagou o primeiro boleto, mas tem muito boleto ainda na frente para pagar. Então eu acredito muito que nós estamos evoluindo com passos lentos, mas eu continuo na minha analogia da casa própria. Eu espero, estou com 60 anos, já vivenciei muita coisa esse ano, mas eu espero ainda estar viva e poder voltar aqui para vocês e dizer não. Hoje a gente quitou nossa casa própria, houve uma grande evolução, os passos estão sendo dados, ainda é muito cedo, só o fato da gente ter no Ministério dos Esportes um setor exclusivamente para tratar desse assunto, é uma boa evolução, a gente ter na Assembleia, em Brasília, um grupo de trabalho que nos representam, né? É importante dizer isso, de que ninguém pode falar de nós sem nós. A gente tem uma lista muito grande lá, mas
sou sincera em dizer que nem todos me representam, porque quem teve a polícia atrás, quem teve uma lei proibindo, sente na pele, né? Sente na pele. Então, como hoje eu trabalho com esporte inclusivo também, eu trabalho com surdos e trabalho com amputados, eu tenho um time de futsal de amputados e um time de futsal de surdos, e aprendo todo dia com eles de que ninguém pode falar de nós sem nós. Então tem que ter essas pessoas lá do futebol feminino falando de todas nós, né? Se a senhora pudesse mandar uma mensagem de incentivo assim para todas as meninas que sonham em jogar futebol profissionalmente, qual que seria? Primeiro, estude. É importante o conhecimento. Porque quando a gente tem conhecimento, a gente vai para qualquer lugar. A gente vai para qualquer lugar e entra em qualquer lugar, né? Se a gente não tem, a dificuldade é maior, né? E logicamente gostar de jogar futebol feminino, sem segundas intenções, lógico, né? Trazer isso, essa carga, né? Pense que essa carga não é sua. Quando seu pai ou sua mãe ou sua avó ou seu responsável te leva para jogar por conta de um futuro melhor, né? Então eu estudo e ter essa disciplina, né? Essa disciplina o equilíbrio dessa disciplina com o estudo é importantíssimo. Talvez eu possa lhe dar certeza que se eu não tivesse escolhido abrir mão como jogadora muito, né, de ganhar em um lugar muito dinheiro, mas o outro lugar me oferecia comida, dormida e a faculdade. Hoje em dia o que a gente vê muito é a família pressionando, ou então a própria jogador quer ir pro futebol só por causa de questão do dinheiro, questão financeira. Perfeito. A gente vê hoje em dia, tanto no futebol masculino quanto no futebol feminino, mas mais ligado ao futebol masculino, os absurdos de transferência que são. Por exemplo, vou falar do grande escalão agora. Messi, por exemplo, sai do PSG e tem uma proposta de 400 milhões de euros. Então é um absurdo, né? Mesmo o futebol masculino, mesmo toda a criatividade de Messi, tudo que ele já ganhou. Mas eu acho que o futebol, às vezes, ultrapassa o limite financeiro, o limite do dinheiro, sabe? Eu acredito que é uma influência muito difícil para uma criança, para um pai, uma mãe, não continuar pensando em ter o filho prodígio para resolver os problemas, né? Então é uma coisa estrutural realmente, que precisa estar vindo de cima, como houve, né? Então, hoje no Brasil você não pode transferir um jogador de tal idade, então acho que tem que começar a se trabalhar em relação a isso, porque a gente está perdendo os grandes jogadores justamente para essas cifras, né? Com certeza. A gente, se eu não me engano, o Rodrigo já tinha sido vendido antes do Santos para o Real Madrid, só que não pôde ir por causa da questão da idade também. Exatamente. O Rodrigo se destacou muito novo na base do Santos. Queima de etapas não, mas por ele ser tão avançado, né, ele acaba, acho que não passando pelo sub-20. Eu acho que ele já vai direto pro profissional, né? E muitos hoje em dia querem fazer justamente isso. Queimar essa etapa achando que é um Rodrigo da vida, né? É um garoto ali, uma garota diferente. As coisas às vezes não são da forma que a gente pensa, né? Até Hendrick mesmo do Palmeiras, que com 16 anos foi vendido pro Real Madrid. A cabeça dele também pode abalar muita coisa. Com certeza. Eu sou uma pessoa muito observadora como treinadora, até porque é necessário, né? Se falando de Hendrick, ele foi dar uma entrevista rapidinho, logo depois do jogo. Ele fez assim, aí ó, ele jogando pelo profissional, já, né, no profissional. Sim. Aí ele falou assim, aí ó, pô, fiz o gol, não sei o quê, será que eu sou titular no sub-20? O cara já é titular do profissional. Ele tava tão perdido que o cara olhou e fez, vai embora, empurrou ele assim, né, o colega. Não sei se vocês observaram em nenhum momento do jogo, eu falei, o cara queimou as etapas, é um prodígio, sim. É diferente. Mas preciso, né, preciso tomar esse cuidado, né, e quando a gente vê o treinador tendo esses cuidados, a gente vê uma imprensa, a gente vê pessoas sem olhar para esse lado do ser humano, né? É necessário, sim. A gente vê, por exemplo, o que ele fez na Copa São Paulo, né, masculina. O absurdo que ele fez de gol. Então isso tudo ajudou, destacou ele muito. A mídia já foi em cima, o novo fenômeno, o novo Ronaldinho. Novo Pelé até falando, né? Que já é uma pressão absurda você botar um menino que nem estava no profissional na época, estava na base ainda, né? A gente não sabe como é que vai ser a carreira dele de hoje até quando ele chegar na Europa, no Real Madrid, como vai ser a evolução dele. Por exemplo, Vinícius Júnior chegou na Europa sendo xingado, né, pelo torcedor do Real Madrid. A gente vê hoje a evolução dele, finalização, passe, domínio, a própria mídia fazia um chacota com ele, muitos jornalistas, e hoje em dia a gente pôde ver que não abalou o mental dele, né?
Ele focou naquilo, trabalhou para chegar onde ele chegou hoje em dia, para ser um dos melhores do mundo. Top 3 ali, fácil hoje em dia. Fácil. Melhores do mundo. Não tem como tirar ele. A gente tem como exemplo, né, voltando aqui pro feminino, a Formiga, né? A Formiga, ela, hoje com 44 anos, ainda continua jogando com alto nível e com a cabeça que ela tem, né? Então, poucas pessoas sabem que a Formiga saiu de um projeto social nosso, né? E a gente fica feliz porque a gente consegue dizer que é possível fazer, né? Então, o Formiga, quando veio trabalhar conosco, na época eu tinha um patrocínio, o Formiga veio com 10 anos. Aos 12, a gente estava partilhando com a mãe dela a vinda dela para morar com a gente, né? A Formiga teve que... Ela ia acompanhar a gente nas competições, mas não podia jogar porque ela não tinha idade. Pela idade. Pela idade, né? Ela já era muito diferente. Não, né? Eu costumo dizer que ela já nasceu com o dom, né? Claro que é por isso que é Formiga, porque ela corria o campo inteiro. A gente só foi dizer a ela, ó, eu acho que ela queria ser centroavante. O próprio primeiro treinador dela, quando convocou ela como centroavante, né? Então eu tinha a maior conversa com ele, assim, de pé de zoreba, como a gente diz, dizer, rapaz, bota ela de volante. Não, mas ela é magra. Eu digo, rapaz, bota ela de volante. Quem conseguiu ver Formiga como eu, ela jogando descalça no meio dos homens, e ela descalça, ela chutando, indo em dividida, não vai ter problema nenhum em ela jogar de volante. E ela, quando começou a jogar com a gente, ela realmente jogava na frente, porque nós tínhamos um grupo que disputava campeonatos fora da Bahia, muito bom. A base da seleção das Olimpíadas de 96 era o nosso time. Que a gente, por não ter patrocínio, a gente saiu da Bahia, chegou em São Paulo, vestiu a camisa do Saad. E quem conhece a história do futebol feminino conhece o time do Saad, né? A gente vestiu e foi campeã. Então, naquele time, ela não tinha condições de jogar ainda. Porque a gente tinha uma Cici, a gente tinha uma Roseli, muitas jogadoras de qualidades e titulares, e ela não tinha nem idade ainda, né? Quando ela completou 16 anos, é que ela foi jogar, e eu já estava para lá dos 30. Falando ali um pouquinho sobre a posição, né? Ela jogava antes de centroavante. Era mais por vontade dela, por sonhar que ela queria ser um atacante? Ou realmente foi uma questão ali de posicionamento que vocês viram que seria aproveitada melhor como volante do que como centroavante? Não, a Formiga, na verdade, ela queria jogar em todos os lugares, né? Ela só pensava em jogar futebol. Eu digo que eu lembro de umas histórias de Garrincha e que ela não sabia nem quem era o adversário dela. Ela queria jogar e ganhar. Independente da posição. Independente da posição, eu quero jogar e vou ganhar desse time. Era isso que ela dizia, né? Então, assim, a percepção da gente, na verdade, para colocar ela, na minha percepção, eu precisava colocar ela no time, porque eu entendia que aquele momento, nesse jogo, que a gente teve que colocar ela não tinha vaga em outra posição, ela só tinha vaga na minha posição, né? Então eu vou sair do time, vou dar um amarelite aqui, dizer que eu tô com dor para meu auxiliar, porque a gente fazia tudo. Naquela época a gente lavava roupa, a gente costurava, a gente era treinadora, a gente era preparadora física, a gente fazia tudo. E aí, quando eu fui para esse brasileiro, eu levei um amigo meu para me ajudar, né? Quando eu estivesse jogando, que eu ainda jogava, ele tomar conta, né? Mas eu disse a ele, olha, na hora que a CBF chegar, me tire do jogo, que eu não vou mais para lugar nenhum. Mas Formiga pode se sair aqui. Pode brilhar ainda. Da própria senhora. Aí ele demorou demais de me tirar, eu caí lá e disse que já estava com o joelho todo bichado mesmo, quem é que não ia acreditar? Só que depois ele falou logo pra mim, né? Ele fala até hoje. Foi a primeira pessoa que eu vi dar amarelite, porque depois que ele me tirou, eu saí pulando lá, vamos Formiga, vamos meu time, ele, cadê esse joelho? Eu digo, ficou bom. E aí vai, né? Isso, o Brasil perderia uma grande jogadora. Porque não teria oportunidade. Na época era o saudoso Dema, que era o treinador, quando eu vi o pessoal chegar tudo de CBF, cada agasalho bonito danado, eu digo, agora não volta. É a hora dela brilhar. Agora é a hora dela brilhar, né? E ela entrou e realmente, ela foi considerada atleta revelação. Com 16 anos, ela ia fazer 16 anos, faltava 6 meses para fazer 16 anos, podia, né? Fazer essa inscrição. E logo em seguida, ela foi convocada para a seleção brasileira, né? E aí ficou, né? Porque como ela jogava pelo ataque, né? Porque eu sempre joguei pelo ataque pelo lado direito. E ela só tinha que ir pelo ataque do lado direito, né? Não, rapaz, ela treinava lá, a circunstância que ela entrou no meu lugar. Porque, como é que a gente vai tirar a Cici do jogo? Como é que a gente vai tirar a Roseli do jogo? Elane fez o primeiro gol da seleção brasileira, né? Em todas as Copas.
era a volante do nosso time, imagine. Aonde que formiga? Então, espaço vá ali, minha filha, e resolva o problema. A gente precisa de gol. E aí ele ficou com aquilo na cabeça, né? Mas graças a Deus convenceu e ele começou a botar ela no lugar que ela gostava de jogar, porque ela corria o campo todo e tem um senso, mas aquilo de formiga já nasceu dela. Já nasceu dela. A gente vê, você fala que ela já dividia, já tinha uma raça muito grande. Dividia a bola com os meninos, imagina quando chegava no homem, futebol feminino. Com homem, não é com meninos de 15 anos, não era homem, os caras vinham, sabe? E assim, aquilo retratava muito a minha história, entendeu? De eu ter que tomar tranco e eu chorava em casa, mas não chorava ali, porque eu sabia que se eu chorasse, ela não ia me botar mais. Mas eu chegava em casa, logo com gelo escondido de minha mãe, ia lá pro fundo do quintal, atrás das bananeiras pra meter gelo. Pra poder, no outro dia, amarrava essa atadura, nunca mais. No meu tempo não tinha atadura, não, velho. No meu tempo, a gente pegava, era as fibras do polo e fazia de algodão, pegava um barbante, alguma coisa, amarrava, botava a meia por cima, porque não tinha meião, e a gente levava. A luta era essa. A real era essa. E você pode falar um pouco hoje sobre os seus projetos que você tem para o futebol feminino? Você tem algum projeto, algo que você queira destacar? O projeto, acho que que eu mais sinto uma emoção muito grande de falar é o projeto da escolinha e do time, do grupo de base, né, da Arena 2 de Julho, né? Tive um parceiro importante para esse sonho ser realizado, que foi a Arena 2 de Julho, porque hoje a gente tem um trabalho com meninas, elas sem pagar, e por incrível que pareça, é importante dizer aqui, porque eu sei que isso vai ecoar, e ter um banheiro decente para essas meninas aí é coisa de outro mundo. A gente está falando de Nordeste, a gente está falando de Brasil. Muitas meninas e muitos projetos que tem, e não tem exclusivamente feminino, ele é misto. Assim, eu tenho um trabalho hoje, como eu falei, junto ao Museu do Futebol, para trabalhar com esse departamento feminino, e eu ainda não vi projetos sociais, exclusivamente uma turma de meninas. Para meninas. Hoje a gente tem isso, né? A gente faz isso lá, onde essas meninas não pagam, né? Que não tem, muitas meninas não têm nem o que comer em casa, quanto mais para pagar essa mensalidade. E elas têm um banheiro decente, ela tem um campo sintético para trabalhar, né? Ela tem uma psicopedagoga para cuidar, ela tem um treinador de goleiro, porque se ela for goleira, ela faz um treinamento de goleiro, né? Então a gente precisa agradecer a Diego, que é o nosso treinador de goleiro, a Fábio, a Marcos, que são os nossos professores que trabalham também junto com eles e faz esse trabalho voluntário. Porque eu não tenho como pagar os professores. Eu pago para eles treinar o masculino. E eles dão a contribuição deles com o feminino. Então a gente reveza, aí vai ter o dia de eu estar lá, que eu dou aula ainda. Tem um tempo sim para dar, porque a gente precisa estar indo lá. Muito interessante que se fale. Hoje muitas escolas de futebol cobram valores absurdos para que as pessoas joguem. Eu, por exemplo, quando ano passado até falar um rapaz da Nets Academia daqui de Salvador, estreando no campo do Vitória, né? E aí eu conversei com ele, e aí você já começa tendo que pagar ali um determinado valor para você ir fazer o teste. Aí depois que se você passa a ser tem que pagar mais ainda. Tem que pagar mais ainda. Ou seja, nem todo mundo tem condições financeiras de pagar absurdos para estar ali. Uma coisa que poderia ser com o projeto de vocês de graça, para justamente pegar o melhor da atleta. Às vezes as meninas têm capacidade de sim, de jogam bem, mas por questão financeira acabam não indo para aquela escolinha, né? E muitas escolas daqui de Salvador mesmo e de outros lugares também cobram valores absurdos para que esses atletas passem e cheguem até o profissional, né? O nosso projeto lá, inclusive para o masculino. No masculino, a gente trabalha da seguinte forma: eles vão para a escolinha, se eles não tiverem oportunidade de ir para clube, porque é 1 em 1000 realmente, nós temos um trabalho do Camaçari F7, que a gente tem até 23 anos, né? E o time principal, que joga futsal. Eles não pagam, né? Então toda essa estrutura que a gente tem que estar cobrando um preço dentro da realidade de Camaçari hoje, né? Que é bem flexível mesmo, além das bolsas, mas a gente tem esse trabalho com o masculino. O atleta que ele 17 anos, não teve oportunidade no clube,
ele vem jogar pelo Camaçari F7, que a gente disputa campeonato tanto baiano como brasileiro, como Copa Nordeste, para eles terem uma visibilidade. E hoje nós temos nossos atletas do masculino hoje, na FTC, né, na Uninassal, disputando campeonatos do Jubes e também o campeonato baiano, tanto de futsal como de fut7. Eles trabalham, né, nesse sentido. Então, o fut7 hoje, a modalidade de fut7, ele também veio agregar a essas frustrações desses atletas que têm potencial, mas eu acredito que muitos deles não tiveram a oportunidade nem o olhar diferenciado, porque hoje o futebol de campo ele é imediatista. Ele vem para pegar aquele jogador que ele precisa e acabou, porque é 2001. Por exemplo, hoje a gente vê o Grêmio com fut7, né? Por exemplo, Luva de Pedreiro, né? Eu já vi muita gente pedindo, botando em site para ele ter oportunidade e na época nem fazer teste para algum time de campo. Só que ele acabou não tendo oportunidade de estar jogando no fut7 do Grêmio. Também destaca ele também, né? Ele, pelo menos nos vídeos dele, ele demonstra ter uma certa qualidade para bater na bola, né? Um jeito de bater na bola que é até diferente, né? E foi interessante o fut7 do Grêmio contratar ele, como ex-jogadores também. Michael, por exemplo, ele está jogando hoje no fut7 também junto com ele. Falcão. A gente tem muitos jogadores hoje, assim, o fut7 hoje vem trazendo visibilidade para aqueles jogadores que estão sem contratos, porque hoje é uma característica muito grande do fut7, jogadores que ainda estão atuando, mas estão sem contrato, eles vêm para o fut7. E no fut7 eles têm hoje a condição de visibilidade para o futebol de campo. Além, lógico, do investimento. Aqui na Bahia a gente ainda não tem isso, mas a gente vê o Resenha, o próprio Grêmio, né, várias escolas, né, o Bet Sports sendo hoje, o atleta ganha equivalente hoje a um jogador, né, não digo de alto rendimento, né, a nível de internacional, mas a nível de Brasil muito parecido os valores, né? E a gente espera que no feminino também a gente aconteça isso, né? Querida Dilma, foi um prazer ter você hoje conosco. Nosso projeto, a nossa faculdade. E também sua entrevista vai para o nosso canal também no YouTube também. A gente vai botar tanto no nosso canal, nos dois canais no caso, né, que é diferente, e vamos publicar também no nosso Instagram também. Foi um prazer falar com você, uma honra conhecer a senhora. Foi eleita a melhor treinadora de fut7 do mundo, né? Então, prazer imenso estar com você aqui, Dilma. Muito obrigado por hoje, viu? Não, na verdade eu tenho que agradecer a vocês pelo tema, né, como eu já havia dito, pela faculdade ter tido esse olhar, os professores e vocês, né? Vou dizer que é isso. A gente tem um livro hoje que fala sobre as pioneiras do futebol, pedem passagem, conhecer para reconhecer. Então, isso aqui mostra justamente o que a gente está fazendo, né? Vocês conhecendo para reconhecer todo esse trabalho. Então, é importante depois dar uma lida nesse livro. Com certeza. Aqui, né? Eu tenho um pouco da minha vida sendo contada nesse livro, né? São 11 mulheres, né? Da época da proibição, da seleção, treinadoras. E essa parte que toca a minha vida é justamente isso, né? Não sou mulher só em março e também não sou mulher só e não sou negra só em novembro, né? Então eu acho que é interessante. O papo foi muito legal. Obrigado. Obrigado.